Bom dia, pessoal! Como estão? Espero que bem, espero que ótimos e ótimas, usando máscara, evitando aglomerações, né? Lavando muito bem as mãos lembrando que estamos aí ainda numa pandemia, fechando 9 meses de pandemia, então vamos se cuidar para tentar evitar mortes e superlotações de hospitais. Certo? Então, a aula de hoje são as videocorreções das questões que eu passei para vocês sobre a substituição da mão de obra escravizada indígena pela africana. Então, lembrando que ao longo do Brasil colônia império, sempre houve uma utilização de mão de obra escravizada e principalmente de mão de obra escravizada africana, certo? Mas durante aí o primeiro século de colonização se usou também a mão de obra escrava indígena, certo? Então é importante pensar o que levou os portugueses ao invadirem o que hoje é o Brasil a deixarem de usar essa mão de obra indígena e passarem a usar a mão de obra africana como escravizada. Certo? E aí eu passei um vídeo para vocês que trata bem desse período de início da colonização e ele demonstra assim de uma maneira bem didática por que isso teria ocorrido, além de trazer outros elementos para pensar essa história do Brasil. Certo? Então, primeira pergunta. A primeira pergunta é: quais as atividades femininas envolvidas no engenho? Então, pensem que toda atividade relacionada à comida e à vestimenta está relacionada à atuação da mulher nesse engenho, certo? E aí, ou seja, fazer a comida, pensem que a comida não vinha enlatada, ela não vinha embalada, né? Não era um processo industrial, ou seja, não tinha uma máquina que moía farinha, por exemplo, né? Ou uma máquina que descascava o milho. Então, debulhar o milho, costurar uma roupa, tudo isso eram trabalhos manuais. Então, todos esses trabalhos manuais que são essenciais para a sobrevivência do ser humano, né? Eram executados pelas mulheres. E o que é muito importante? Cuidado também, um conhecimento aí das ervas medicinais, então praticamente é isso, como a Mari Del Priore, que é uma historiadora que estuda gênero, relações de gênero, ela fala muito bem no vídeo. A Mari Del Priore, ela fala, que é a única mulher que fala no vídeo, ela fala que existiam praticamente farmácias nesses engenhos, né? Então é isso, cuidado com a roupa, cuidado com a comida e o cuidado, né? Então, o cuidado para o bem-estar e para o que é vital do ser humano eram as mulheres que executavam isso no engenho. E é muito importante só a gente diferenciar. Quando a gente fala mulheres, as mulheres não são todas iguais e não ocupam a mesma posição dentro da sociedade. Então, tem que diferenciar, por exemplo, as mulheres brancas das mulheres indígenas. Certo? As mulheres brancas da família do senhor de engenho, elas nem saíam para a rua. Elas viviam, como aparece ali no final do vídeo, né? Saíam só para ser batizada, para casar e quando mortas. Então, era uma vida inteira de clausura. Então, quando a gente está tratando de escravização africana, quando a gente está falando de escravização, a gente tem que pensar que nesse período de colonização do Brasil, também teve... A mulher não foi escravizada, mas ela foi submetida a uma situação de não liberdade. Então, a mulher também... Não era só o escravizado que não era livre, a mulher também não era livre nessa situação colonial. Certo? Então, diferenciar essa mulher branca da mulher indígena, que aí sim trabalhava inclusive na lavoura. Certo? Segunda questão. Então, a segunda questão era o que era considerado bárbaro para o europeu no século XVI, que é quando eu trato o vídeo, né? Bem no início da colonização, e quais as consequências disso, né, para os indígenas. Então, o que era considerado bárbaro para o europeu? Basicamente, o que não era europeu.
Então, quando se usa esse termo bárbaro, ele é um termo extremamente preconceituoso e extremamente eurocêntrico. Ou seja, todo aquele que não é europeu, que não tem cultura europeia, que é o outro, os europeus consideravam bárbaro. Ou seja, a ponto de considerar o indígena como não humano nesse início da colonização. E tem todo um debate, então, dentro da Igreja Católica, se o indígena era ser humano ou não. E aí, com a defesa de ele ser humano, quais são as consequências, então, de considerar esse termo bárbaro? A Igreja Católica vai dizer, ele é humano, mas é um humano bárbaro porque não tem a religião católica. Então, as consequências de considerar o indígena bárbaro, ou seja, desse olhar extremamente preconceituoso para as populações indígenas, é que vai justificar a catequização desses índios. E aí, quem não é catequizado, ou seja, aquele indígena que não se converte à fé católica, pode ser escravizado, que é o que é chamado de guerra justa. Ou seja, os europeus, eles entram no interior do território que vai virar o Brasil, e aquele indígena que não é considerado, então, que não aceita se converter, ele é escravizado. Então, olha a alternativa para o indígena, né? É fugir, se converter ou ser escravizado. Olha a situação. Não à toa tem resistência, não à toa então os indígenas resistem, porque invadem o teu território e ainda dizem que tu tem que obedecer outra cultura, outra fé, ou tu vai ser escravizado, né? Então, não à toa é marcado por guerras e muita violência essa história do Brasil, certo? Terceira questão, então. E aí a terceira questão mais relacionada diretamente à escravização africana, que é pensar quais fatores, então, era para citar no mínimo 3 fatores que levaram os senhores de engenho, então os europeus que invadiram e começaram a dominar e colonizar o Brasil, quais motivos levaram eles a trocar a mão de obra indígena pela mão de obra africana? Primeiro, e mais importante, os indígenas conheciam o território, certo? Então, por os indígenas conhecer o território, eles poderiam fugir com mais facilidade. Se comprasse os escravizados africanos, eles inclusive se misturava escravizados de diferentes partes do continente africano, de diferentes sociedades. Então, às vezes, num engenho, tinham populações escravizadas africanas que não falavam a mesma língua, eles não conseguiam se comunicar entre si inicialmente, porque cada um tinha uma língua diferente. Pensem que a África, ela tem uma matriz linguística muito diversificada. São muitas, centenas de línguas dentro do continente africano. E aí, ao reunir pessoas de sociedades tão diferentes como essas sociedades todas africanas que existiam, ficava mais difícil se comunicar e se organizar para resistir, por exemplo. Por não conhecer o território, ficava mais difícil de fugir, certo? Segundo motivo, os europeus portugueses já estavam utilizando mão de obra escravizada africana em outras regiões que se plantava açúcar. Então, tinha alguns africanos que eram comprados que já conheciam como plantar açúcar. Para os indígenas, tinha que ensinar. Terceiro fator que a gente pode citar é o fator da conversão dos indígenas. Então, está relacionado à questão 2, a fé cristã. Então, se os jesuítas queriam converter os indígenas ao cristianismo, e para isso eles não poderiam ser escravizados. Então, e aí a Igreja Católica tinha uma pressão muito grande. Então, a Igreja Católica tem um peso muito grande nisso. Porque a Igreja Católica tinha um peso muito grande para não escravizar indígenas. Para quê? Para converter indígenas ao cristianismo e ganhar mais fiéis. Além disso, a Igreja Católica também tinha interesse no tráfico de escravizados, porque cada escravizado embarcado no continente africano para vir para as Américas trabalhar como escravo era batizado.
ao ser batizado no litoral do continente africano, se pagava uma taxa para igreja de batismo para a Igreja Católica. Então isso gerava riqueza para a Igreja Católica, a escravização de africanos, né? Então era aí o interesse da Igreja Católica. E, por último, o lucro dos traficantes. Então as pessoas que compravam escravizados no continente africano e traziam para serem trabalhados nas Américas, ganhavam muito dinheiro com isso. Tem ali numa cena final que o traficante fala o preço de cada uma do que eram chamadas peças, né? E aí que é isso, né? Olhar para o ser humano e não tratar ele como ser humano, né? Que foi o que os europeus fizeram com os africanos, então, a ponto de achar que poderia escravizar. Então, era muito lucrativo esse comércio. Então, para ganhar dinheiro com a compra e venda de pessoas, também foi se substituindo, certo? Então, a gente pode pensar que a aula de hoje foi uma aula sobre pensar a não liberdade de pessoas que não fossem um homem branco europeu. Se a gente pensar, então, essas pessoas que constituíram a sociedade brasileira, homens, mulheres, brancos, indígenas, negros, quem queria ser livre às custas da não liberdade alheia, nesse contexto estudado, o homem branco, dito heterossexual, certo? E então a gente está falando sobre a possibilidade de ser livre, né, em cada sociedade. E além disso, a gente está falando também nessa aula de hoje a possibilidade de ser livre em cada sociedade. E quando o homem branco quer ser ele o livre e não é um livre que aceita dialogar com o que é diverso, com o que é diferente, ele precisa impor a violência. Então, a gente está falando também da formação de uma sociedade, que é a sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente violenta. Então, o processo de existir Brasil é um processo histórico extremamente violento, pela retirada da liberdade da maioria da população, certo? Então, olhem esse texto com atenção, voltem nas questões de vocês, corrijam, reescrevam. Reescrever é muito importante, né? Nunca um texto está pronto, a gente sempre pode reescrever ele e melhorar. Então, reescrevam as questões que vocês acham que podem melhorar. Se quiserem que depois dessa reescrita eu corrija individualmente, me mandem daí uma mensagem, reenviem o texto e mandem uma mensagem no comentário, mas é importante vocês reenviarem um documento para aparecer ali como tendo uma atividade para ler, porque senão não aparece para mim, tá bom? Então, cuidem-se, sigam evitando aglomerações, usando máscara e lavando bem as mãos, certo? Abraço!